Vocês conseguem ver? Vocês Sim, conseguem ver? Eu sim, aumentei estamos a bem. tela. A tela tá grande também para vocês? Sim, Ah, perfeito. Então, hoje nós vamos abordar um princípio, que é o de oração e revelação. Então, a oração é tanto para louvar, agradecer, quanto para pedir orientação, ajuda ou perdão. Então, a gente vai focar bastante hoje sobre isso. Se surgir aí um momento para vocês fiquem à vontade para comentarem, tá? Ou fazerem perguntas também. Alguém poderia ler para a gente? Eu vou ler aqui. Orar com fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é central. As orações são feitas em nome dele, reconhecendo que ele é o mediador entre Deus e os homens. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que você entendeu por essa escritura, principalmente sobre essa escritura que você leu? Eu entendi que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, né? Ele é como se fosse uma ponte para a gente poder alcançar o reino celestial. Então, em todas as orações que fazemos, é sempre finalizando em nome de Jesus Cristo, né? Então, através com essa finalização, a oração, o que pedimos, chega ao Pai Celestial. Tudo bem. Joyce Silvane, você gostaria também de compartilhar alguma coisa? Ou tá tudo certo? Você concorda com a Richelle? Oi? Você gostaria de comentar alguma coisa ou tá tudo certo? Você concorda com a Richelle? Tá tudo certo. Olha só, tá bom então. Você pode ler pra gente? Deixa eu... Sim, Pode ler. não tô vendo. Não tá aparecendo ainda. Ah, agora foi. Forma de oração. Embora não haja palavras fixas, há uma estrutura comum ensinada. Endereça-se a Deus, querido Pai Celestial. Agradecer pelas orações, pedir ajuda ou orientação, conforme a necessidade. Encerrar em nome de Jesus Cristo e em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aqui a gente viu algumas etapas em relação à oração. Como é que se faz uma oração? Como vocês puderam ver, primeiro a gente inicia chamando em nome de Deus, querido Pai Celestial, meu Pai eterno, como você se sente à vontade, né? Segundo passo é agradecer pelas bênçãos, todas as coisas que estão ali no seu coração, na sua mente. O terceiro passo é pedir ajuda ou orientação conforme a necessidade do porquê que você está orando, para quê que você começou a fazer aquela oração. E encerrar em nome de Jesus Cristo, como a Richelle bem falou, bem mencionou, que todas as coisas vão ao Pai através do Salvador Jesus Cristo. Quando vocês conheceram a igreja, através dos missionários, eles ensinaram isso para vocês, o passo a passo? Sim, foi uma das primeiras coisas que eles ensinaram, né? Que em todas as lições ele sempre inicia com uma oração. E como foi para vocês quando vocês aprenderam a fazer oração assim com eles? Assim, o que foi novo para mim é que foi o querido Pai Celestial. Antigamente eu orava só Deus, meu Pai, só assim, mas é a mesma coisa, né? Mas eu sempre finalizava em nome de Jesus Cristo também. Então eu já tinha mais uma ideia. Mas aí, através dos ensinamentos, eu entendi a importância, né, de finalizar com Jesus Cristo, chamar pelo Pai. E eles fizeram aquele pequeno ensinamento lá.
Richelle, quando tu vai chamar tua mãe, tu não chama ela mãe? Eu falei, sim. Aí ela te ouve, né? Sim. Aí eu parei para entender que Deus, ele é o nosso Pai. Então a gente deve chamar ele pelo nome. E um dos ensinamentos é finalizar aqui em nome de Jesus Cristo, né? Como se fosse uma chave, algo bem especial. Tudo bem. Ontem eu tava. Meu pai ele não sabia, ele não sabe do que eu estava estudando para aula, estava revisando algumas coisas. E ele entrou no meu quarto. Eu achei até interessante. Ele entrou no meu quarto. E meu pai ele tem o hábito de ficar sentado na cama conversando comigo. Ele conversa sobre qualquer coisa. E ontem em específico ele falou assim para mim. Eu estava revisando essa aula. Ou seja, eu estava com o meu pensamento voltados para a aula, né? Porque a gente iria conversar hoje. E ele falou assim para mim, Andressa, sabia que a forma correta de fazer oração é de joelhos? Eu fiquei olhando assim no meu pai, porque ele não sabia do que eu estava fazendo, ele não sabia o que eu estava lendo no meu notebook, ele não sabia de nada. Ele simplesmente olhou para mim e falou isso. E naquele momento eu falei, isso não é coincidência do porquê que meu pai ele veio até mim para falar isso. E ele disse: a gente não deve orar, Andresa, de qualquer jeito para Deus. A gente não deve ficar orando deitado, a gente não deve ficar orando sentado. No sentido mais de oração pessoal e individual, né? Aquela que a gente faz com o Senhor. A gente não deve orar de qualquer jeito, a gente tem que mostrar para Deus que naquele exato momento da nossa vida a gente está parando para falar com Ele e a gente está tentando demonstrar a maior reverência possível. O meu pai ele é membro da igreja há muitos anos, só que ele não frequenta a igreja. Ele frequentou a igreja acho que um mês ou 2 meses depois que ele se batizou e depois ele parou de frequentar. Mas para mim ele sempre foi um exemplo de muitas coisas. E ele tem esses, eu chamo de repentes, mas são repentes bem inspiradores para mim, na minha vida. E ele fez isso ontem, eu sabia que, e eu sei que não é a coincidência ele ter falado aquilo para mim, porque às vezes, no calor do cansaço ou qualquer coisa do tipo, a gente ora ao Pai Celestial de qualquer maneira, a gente usa qualquer palavra, ou então a gente só repete aquilo que a gente já falou no dia anterior, e a gente acaba, né, não dando aquela real reverência que uma oração deve ter. E ontem eu fiquei refletindo sobre isso, do que meu pai me disse. E eu achei interessante, e por isso que eu queria compartilhar isso com vocês. Repetir as palavras que meu pai me disse, que a oração para Deus tem um passo, tem uma maneira de ser feita, e é uma maneira correta, uma maneira séria. A gente não está falando com qualquer pessoa, a gente não está falando com uma pessoa que a gente se encontra ali na rua e fala de qualquer maneira, a gente está falando com Deus. Então, eu achei muito interessante, e por isso que eu queria acabar compartilhando com vocês em relação a isso também. Então, a importância da oração, que é por meio da oração que os membros recebem revelação pessoal, sentem o Espírito Santo e se alinham com a vontade de Deus. Os líderes da igreja ensinam a orar diariamente, individualmente e em família. Ou seja, primeiro ponto, que a oração ela nos possibilita ter um canal ali com o Espírito e dessa forma a gente consegue alinhar a nossa vida, os nossos pensamentos, o que nós estamos desejando com a vontade de Deus. Então, da mesma forma, se nós não orarmos todos os dias, de forma individual ou familiar, a gente não vai conseguir ter essa sintonização, a gente não vai conseguir alinhar a nossa vida diária à vontade de Deus se a gente não conversa com Ele todos os dias. Então, é por isso que é importante as nossas orações elas serem frequentes, diariamente. E eu pergunto para vocês, quais são os melhores momentos para se orar a Deus durante o dia? Quais são os momentos assim que vocês oram, que vocês acham que é pertinente e necessário conversar com Deus durante o dia? Olha, eu geralmente sempre inicio o dia com uma oração. Inicio o dia com uma oração e é como
falar, conversar com Deus, né? Falar, oi, Pai, oração e agradecer por mais um dia. E essa é como uma maneira de manter uma conexão com Deus. E sempre, geralmente nos almoços, sempre oro. Tipo, eu nunca esqueço uma oração de almoço, de janta, de café da manhã. Eu nunca esqueço. E sempre finalizo a oração. Minha conversa mais profunda com Deus mesmo é durante a noite. Eu agradeço, me ajoelho e é como se eu tivesse reservado um tempo só para Ele, né? Eu tenho um exemplo assim, quando eu passo tipo uns 2 dias sem mandar mensagem para minha mãe, ela fica chateada. Então é a mesma coisa com Deus. Se a gente passa um bom tempo sem conversar com Ele, a gente se sente um pouco distante, né? Então a gente tem que botar na cabeça que ele é o nosso pai e que a gente tem que tirar um tempo para passar com ele, para conversar com ele e se sentir mais próximo dele. A mesma coisa com nossos pais terrenos. Eu vou fazer uma pergunta em cima do teu comentário. Para você, um momento especial, o que você fala assim que você mais gosta de orar é à noite, né? Por quê? Porque eu sinto mais a sós com ele. Eu Hum, sinto exatamente isso. Porque eu geralmente gosto de orar quando eu estou lá, quando tá tudo calmo, não tem mais barulho, não tem mais deveres para fazer na casa e etc., faculdade. Eu sinto que tá lá, finalizei meu dia e vou conversar, tirar esse tempo para conversar com Deus, de forma mais leve. uhum, muito bem. Você chegou a citar também o almoço de família, né? Orar no almoço, normalmente você não está sozinha, e as palavras você acaba falando pelos outros também, né? Abençoe pelo nosso alimento, então você acaba não tendo aquela conversa mais personalizada, individual, né? Então, é sobre esse ponto, de fato, que eu queria abordar hoje também, focar hoje com vocês. Por esse motivo aqui. Eu vou pedir para Joyce Vani ler para a gente. Jesus Cristo deu muitos exemplos. Peraí, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Obrigada. Jesus Cristo deu muitos exemplos poderosos de oração durante seu ministério. Várias vezes nas Escrituras, ele se retirou a lugares solitários para orar, demonstrando a importância de se conectar com o Pai Celestial em momentos de reflexão, angústia ou decisão. Ele gostava de fazer orações como? Em que lugares? Silenciosos. Que mais? Que, tipo assim, que não tivesse pessoas, longe das pessoas, assim, lugar tranquilo, onde ele pudesse, tipo, se concentrar, assim, e fazer a sua oração. Tudo bem. Parecido com a Richelle, né? Que ela sente mais a presença do Senhor quando ela está completamente sozinha com Ele. Não que menosprezando ou falando que as orações que a gente faz em grupos ou com outras pessoas são menos importantes, não é isso. Mas de que nós precisamos de momentos nossos com o Senhor. Uhum. Jesus Cristo foi o maior e melhor exemplo de isso pra gente. Se a gente for ler as escrituras, é o que eu mais vejo, assim, é ele falando, eu vou precisar ir ali, ele se retirando, subindo uma montanha, indo para algum lugar, ele foi para um deserto, olha só, de forma simbólica, ele foi para um lugar completamente solitário, para que ele não tivesse distrações, para que não houvesse ali alguma coisa que fizesse com que ele perdesse o real objetivo e o foco era de se conectar com o Senhor, seu Pai, e o Espírito. Então, ele sempre demonstrou para nós a importância de se conectar com o Pai Celestial em momentos de reflexão, angústia ou decisão. Vocês conseguem lembrar, assim, do que vocês conhecem do Salvador Jesus Cristo em alguns momentos em que ele orou?
E por que ele orou? Eu lembro que ele se retirou para orar no jardim do Getsemane. Tipo, ele tava. Vocês conhecem a história, né? Que estava chegando próximo da crucificação e ele se retirou. E você, Joicivânia, consegue lembrar, assim, de algum momento que o Salvador se retirou para orar e o motivo? Não. E o mais interessante que eu observo quando eu estudo as Escrituras, observo Jesus, Cristo, é que a sensação que eu tenho é que ele não para de orar em nenhum segundo. Parece que ele está orando o tempo todo. E às vezes ele está com as pessoas ou não, ele sempre fala frases como: Pai, obrigado por terem me ouvido. Ou seja, ele estava orando e ninguém sabia, mas ele estava orando. O tempo todo, enquanto ele ensinava, ele estava orando. Quando ele curava, ele estava orando. E principalmente nesses momentos em que ele se retirava para orar. Mas o tempo todo ele estava ali conversando com seu pai. Algumas vezes de forma perceptível pelos seus discípulos que registravam, e outras não, que era somente ele e o pai. Mas ele estava o tempo todo orando. E é muito interessante isso. Aqui eu trouxe para vocês dois momentos. Michele, você pode ler o primeiro? Posso sim. Marcos 1:35. De madrugada, em um lugar deserto, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Eu teria uma experiência em relação a isso. Há muitos anos atrás, um amigo meu que era ateu, não é mais, mas na época ele era ateu, ele me perguntou como é que faz para acreditar nisso aí, se não consegue ver nada, se não consegue ter evidências. E eu não sei porquê, mas eu disse para ele assim, eu simplesmente senti, com certeza foi o espírito, mas naquele momento não fazia sentido nenhum, só falei. Falei para ele assim, para te saber que Deus existe, tu vai ter que 3 horas da manhã fazer uma oração. E é uma coisa que nós membros da igreja, a gente não tem o hábito de falar coisas desse tipo, não. A gente não fala coisas assim para as pessoas. Mas não sei por que eu senti que eu tinha que falar e só falei. E depois que eu falei isso, eu fiquei me perguntando por que eu disse isso. Isso não faz sentido. Talvez nem vai funcionar, mas eu falei. E eu também, ao mesmo tempo, nem acreditava que ele iria ouvir o que eu disse. E ele só riu muito de mim e foi embora. Mas quando foi no dia seguinte, ele falou assim para mim: Andrés, eu não sei o que foi que aconteceu, mas 3 horas da manhã certinho eu acordei e eu não conseguia mais dormir. Não conseguia dormir, não conseguia dormir. E eu me lembrei que eu tinha que fazer uma oração, porque tu disse que a forma de eu saber que Deus existia era fazendo uma oração. E 3 horas da manhã eu fiz uma oração. E desde então eu senti uma coisa diferente. E a partir daquele momento ele começou a acreditar em Deus. Ele teve uma experiência com essa oração, que para mim foi muito interessante. Então, quando eu li essa escritura que você acabou de ler, Richelle, me remeteu bastante isso. Pelo fato de ser madrugada, ser um lugar silencioso, é um momento em que ele também podia estar longe de distrações. É mais uma forma de reforçar para a gente o quanto que as orações elas não devem ser feitas de qualquer maneira ou em qualquer lugar, mas ela tem que ter um certo preparo, tem que ter um motivo também. Alguém gostaria de comentar sobre a primeira escritura? Eu achei bem interessante, né? Porque é como reforça que devemos estar a sós para a gente sentir mais a presença de Deus. Isso me fez lembrar também o Joseph Smith, quando ele se distanciou, foi para muito longe pro bosque, para se sentir completamente só e orar. Isso me faz lembrar bastante do que ele fez. Obrigada. Joicivane, você pode ler a segunda escritura? Sim.
Marcos 1:35. De madrugada em lugar deserto. De madrugada, Na quando verdade, é em ainda. Lucas. Lucas. Mar- Aqui tá aparecendo Marcos para mim. Ah, tá, já foi. Desculpa. Lucas 6:12, 13. Antes de escolher os 12 apóstolos. E aconteceu que naquele dia saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. O que mais chamou a atenção de vocês nessa escritura? O que me chamou de atenção é que Jesus ele passou a noite toda orando. E quando ele foi ver os discípulos já era de dia. Então ele passou literalmente a noite toda a orar no monte. E você, Joyce, teve alguma coisa que chamou sua atenção nessa escritura? Sim, porque ele já sabia, através da sua oração, ele soube quais já seriam seus discípulos. Isso que mais me chamou a atenção. É incrível. Jesus Cristo é incrível. Ele é o Filho de Deus, o Criador do céu e da terra. Mas ainda assim, ele sempre orava para saber qual era a vontade do Pai. Ele não ia querer escolher qualquer discípulo ao próprio gosto pessoal, mas era de acordo com o que o Pai queria que fosse. Então, em todas as decisões que ele fazia, em todas, até antes de curar alguém, ele pedia permissão do seu pai. Em todos os momentos, ele estava nesse contato o tempo todo para fazer e estar sempre em sintonia com o pai. Então, até para escolher seus discípulos, ele orou ao pai para saber quem deveria ser ou simplesmente quando deveria ser, ele sempre estava buscando por orientação, inspiração e revelação. Então é muito interessante de ver que todas as orações dele sempre tinham um propósito, tinham um motivo, não era por qualquer coisa, mas ele sempre tinha um motivo para fazer aquelas orações. E essa é muito interessante nesse sentido de ver que ele não escolheu os discípulos de qualquer maneira, mas ele estava em completa sintonia com seu pai quando ele fez essa decisão, mostrando para a gente aí a importância da oração, quanto que ela nos ajuda a recebermos revelações para as nossas missões, para as designações que nós também recebemos do Pai. O Pai Celestial ele nos chama para servir na igreja, nos chama para realizar alguma coisa em relação à nossa família. Ele nos revela coisas que nós precisamos fazer na nossa comunidade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E é interessante a gente também buscar sempre saber a vontade do Pai quando nós formos precisar cumprir com algumas dessas designações ou algum desses chamados que ele nos der. Então, de acordo com o exemplo de Jesus Cristo, com que frequência devemos orar? Eu acredito que, tenho certeza, no caso, orar sempre, né? Devemos ter um espírito de oração. Orar sempre em nossas decisões, em cada momento da nossa vida em cada decisão que devemos tomar, devemos sempre orar. Que isso é uma das coisas que nos farão ser mais semelhantes a Jesus Cristo. E para você, Joicivane, com que frequência a gente deve fazer nossas orações? Antes de tomar alguma decisão, assim, a gente tem que orar. É,
assim, quando a gente estiver com alguma dificuldade, a gente pode pedir através da oração para a gente, para que Jesus Cristo ilumine nosso caminho, a nossa decisão, qual decisão podemos tomá-la, qual a melhor decisão. A oração, na verdade, ela faz parte do nosso cotidiano. Perfeito. Muito obrigada. Através da oração, muitas experiências espirituais são concedidas a nós. Às vezes a gente espera que sejam coisas grandiosas, mas a maioria delas todas elas, principalmente os milagres, eles vêm depois que a gente faz uma oração. Então a frequência é sempre. Richelle, você pode ler para a gente essa citação do presidente Rossini Nelson? Posso sim. Presidente Rossini Nelson, profeta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, durante a Conferência Geral de abril de 2018. Orem em nome de Jesus Cristo sobre suas preocupações, seus medos, suas fraquezas, sim, os anseios de seu coração. Então escutem, escrevam os pensamentos que vierem que à sua mente. Registrem seus sentimentos e prossigam de acordo com as ações que forem inspirados a realizar. Ao repetir esse processo dia após dia, mês após mês, ano após ano, crescerá em vocês um princípio de revelação. Nossa, incrível. E o que é incrível? Conta pra gente. Eu percebi que através disso a gente vai crescer, na realidade, um princípio de revelação. Eu acredito que nos tornará mais forte, porque é o próprio profeta falando, né? Porque ele recebe revelações. Vocês acham que o profeta já nasceu sabendo como é que fazia isso? Que foi fácil para ele chegar a esse momento e ensinar isso pra gente? Como ele disse aqui, é algo que tem que ser feito dia após dia, mês após mês, ano após ano, e aí sim você vai sentir um crescimento dentro de você. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Essa habilidade de conversar, de estar em sintonia com o Senhor, alguém só vai conseguir de fato alcançar essa habilidade de receber revelação pessoal se ela for buscada, se a gente fizer a nossa parte sempre. E o próprio profeta Russell Nelson, eu lembro disso porque eu estava na missão e eu ensinava isso para as pessoas. Eu usava essa frase dele. Ele dizia: isso foi em 2018, que ele disse que Deus deseja que nós aperfeiçoemos a nossa capacidade de receber revelação. E eu dizia isso para as pessoas quando eu estava na missão. Eu falava: o que Deus quer que você saiba hoje é que ele precisa se comunicar com você, que você desenvolva uma forma, uma maneira de conseguir se conectar com ele através de revelação. E que você saiba como fazer isso. E eu convidava as pessoas a orar, convidava as pessoas a buscarem a sua própria revelação pessoal. Porque era o que Deus queria naquele momento e o que quer pra gente hoje. E é o que o Senhor Jesus Cristo ele quer pra gente agora. Então, como podemos tornar nossas orações mais sinceras? Na minha opinião, eu acho que conversar com Deus é de forma sincera, né? Como diz, de uma forma mais aberta, é, sem não falar o que realmente está acontecendo, mas falar o que realmente está acontecendo, aquilo que tu queres que Deus te ajude, né? Demonstrando todos os teus sentimentos, que tu estás sentindo, fazendo com que ele seja um grande amigo, né? Com que ele estivesse do teu lado e tiver em mente que ele tá te ouvindo. Então, é praticamente como se fosse uma conversa também. Uhum, perfeito. E através dessas orações sinceras a gente consegue obter as
as nossas revelações, e assim as respostas elas acabam sendo mais voltadas de acordo com as necessidades que a gente tem. Então, quanto mais somos sinceros com o Senhor, mais obteremos as respostas de acordo com o que realmente nós precisamos naquele momento da nossa vida. Vou passar isso porque, como a gente já iniciou um pouco tarde, não tem como a gente conversar sobre isso agora. Mas vou passar um vídeo para vocês. Quando os filhos e as filhas de Deus comunicam-se com Ele, chamamos isso de oração. Quando Ele se comunica conosco, Ele usa uma variedade de métodos, meios e canais. Estamos falando sobre os padrões que Deus usa para comunicar-se com seus filhos aqui na Terra. A revelação é a comunicação de Deus com seus filhos aqui na Terra. Às vezes, essas mensagens vêm de modo rápido e um tanto espetacular. É semelhante a uma luz que é acesa numa sala escura, onde a escuridão rapidamente desaparece e é possível enxergar tudo que há na sala de modo claro e nítido. Acredito que esse padrão de receber mensagens de Deus é mais raro do que comum. Um segundo padrão é quando a luz vem gradualmente, como acontece ao nascer do sol. É possível discernir a luz gradualmente aumentando no horizonte, mas não de uma vez. Esse padrão de revelação tende a ser mais comum do que raro. Às vezes, receber revelação é como um dia de neblina. Existe luz suficiente para saber que a noite já passou, que não está mais escuro. Porém, não está muito claro. Você pode ver o suficiente para dar alguns passos. Não sei se isso acontece com outras pessoas, mas sempre acontece comigo. A luz suficiente para dar alguns passos, depois ela continua um pouco à minha frente o suficiente para continuar adiante. Quando seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, Ele é a luz, um de seus nomes é a luz. Ao seguirmos seu exemplo e vivermos de acordo com seus ensinamentos, somos iluminados em todos os aspectos de nossa vida. Mas se rejeitarmos a Ele e a seus ensinamentos, ficaremos por conta própria. Eu prefiro seguir sua luz. Reconheço que existe um poder acima da minha própria capacidade que procede de Deus, para mim e através de mim, que é o Espírito de revelação. Você já recebeu uma resposta a uma oração? E como foi? Bom, vou falar aqui. Então, tipo, eu recebi uma resposta, foi antes de eu me tornar membro da igreja. Eu orei para saber se realmente era, era lá que eu deveria ficar, né? Então, eu recebi uma resposta, uma confirmação de Deus que eu deveria me batizar. Então, passou 2 domingos e eu me batizei. E eu recebi a resposta, dentro da capela, inclusive. Eu fui visitar e eu senti uma presença muito boa do Espírito e uma paz. Então, essa foi uma das respostas que eu recebi das minhas orações. E foi muito, muito bom. Foi algo muito incrível para mim. E sem contar que através disso, dessa experiência, eu já estou me preparando aqui para servir a missão. E foi uma das grandes bênçãos que transformou a minha vida, porque um tempo atrás eu nem pensava em servir missão. E eu já estou finalizando os meus chamados
E só digo que isso foi uma resposta de oração, aquela lá de alto nível, VIP, que realmente, nossa, eu nunca me imaginaria sendo uma missionária. Então, foi uma melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então, a oração, ela muda sim nossas vidas. E agora vai chegar a sua vez de poder ensinar as outras pessoas sobre isso. De mostrar para elas o que você sabe e convidá-las a saber por si mesmas o quanto que a oração vai ajudar elas. E vai ser mais legal ainda, Richelle, que você vai ver muitos milagres acontecendo na vida dessas pessoas porque elas oraram, porque elas fizeram aquilo que você convidou elas a fazer. Você vai ver ali o evangelho funcionando na vida das pessoas a partir do momento que você apresenta para elas. Porque elas são uma coisa antes de conhecer você e elas se tornam totalmente diferentes depois. E é muito interessante quando isso acontece. E você vê o poder de Deus agindo ali na vida daquela pessoa, daquela família. Você consegue ver os milagres, as bênçãos se dilatando ali naquele lar, assim como você consegue ver na sua própria vida. Então, eu gostaria de prestar o meu testemunho pessoal de que eu também sei que Deus, ele vive, que ele ouve todas as orações, até aquelas que a gente pensa que ele não está respondendo, mas ele está ouvindo as nossas orações, todas elas, e elas são, nós recebemos as bênçãos pelas quais nós oramos de acordo com o tempo dele e os propósitos dele para a nossa vida. Porque tem certas coisas que a gente pede para ele que não faz sentido naquele momento nós receber, de acordo com o que ele conhece e a visão que ele tem sobre a nossa vida e o que ele espera de melhor para a gente. Então, até aquelas orações que a gente pensa que não estão sendo respondidas e sendo aquelas bênçãos concedidas, ainda assim, todas elas estão sendo ouvidas pelo Senhor e serão, aquelas bênçãos serão recebidas para a nossa vida de acordo com o tempo dele e os propósitos dele. Eu sei que Jesus Cristo é o nosso principal exemplo. Se quiserem aprender um pouco mais sobre oração, olhem para o Salvador, vejam a maneira que ele fazia isso, aonde ele fazia isso, com a frequência que ele fazia isso e o porquê que ele fazia isso. Que vocês saberão o motivo de todas as coisas e como fazer isso, como ter uma oração com eficácia e como vocês poderão sentir mais a presença do Pai Celestial através da oração na vida de vocês. Eu sei que todas as escrituras compartilhadas aqui são verdadeiras e também agradeço, inclusive, a vocês terem estado aqui conosco hoje. E eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. E para Amém. nós encerrarmos, Josivane, você pode fazer a oração para a gente? Seu áudio está no mudo. Tá, eu posso tentar. É, querido Pai Celestial, venho aqui te agradecer pelos ensinamentos que eu tive